se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, escutando a palavra de Deus para nós hoje, nesse tempo comum que se iniciou logo após o batismo de Jesus, até chegarmos a começar a nossa quaresma no próximo mês, com a quarta-feira de cinzas, a palavra de Deus vai sempre tentar nos apontar nesse tempo para o que Jesus fez, o que ele falou, suas pregações, seus sermões, os milagres que ele fez, as coisas extraordinárias ou coisas simples que Jesus realizou, para que a gente possa, quem sabe, fazer da nossa vida cotidiana, nossa vida comum do dia a dia, uma vida parecida com a de Jesus. Um jeito de falar, de se comportar, de agir, de estar com as pessoas. É interessante, não sei se vocês conseguem perceber isso nas palavras de Jesus, mas todas as vezes Jesus ele vai valorizar, colocar em primeiro lugar, depois de Deus, claro, Deus Pai, o ser humano, a pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Aqui ele entra numa discussão com os fariseus que viram os seus discípulos ali colhendo espigas no dia de sábado não pode trabalhar, mas foi Jesus que pediu, né? E depois ele dá um exemplo de Davi que entrou no templo, pegou os pães que estavam lá oferecidos para Deus, né? E não pode fazer isso, entrar no templo, pegar os pães para dar para os seus amigos que estavam com fome, precisavam comer. É esse olhar que Jesus quer que nós tenhamos. Se a nossa religiosidade, que é orientada pela igreja, pela palavra de Deus, o nosso cristianismo, o nosso catolicismo, precisa ser seguido naquilo que a igreja nos orienta, não nos faz olhar com amor pelo próximo, tem uma coisa doente, errada com a nossa religiosidade. Tem uma coisa que não é sadia, tem uma coisa que está alimentando, pode acontecer coisas até religiosas, alimentando algo mal dentro de mim, um orgulho, uma vaidade, uma intolerância, uma impaciência, julgar o outro. Se a minha religiosidade faz isso, ela está doente. O meu olhar para o Evangelho, para Jesus, o meu encontro com Jesus na oração, na Eucaristia, não está acontecendo. Se estiver acontecendo, eu vou estar apaixonando-me mais por Deus e por Jesus e olhando pelo irmão e apaixonando-se pelo irmão no sentido de amar o irmão, ajudá-lo. Se ele está com fome, dá o que de comer. Se ele precisa, é necessário para a vida dele, vamos lá.
Claro, tudo dentro do que é santo, do que é verdadeiro, mas existe um olhar diferente de quem de fato entra em intimidade com Jesus, quem tem de fato de encontro, né? Tem essa intimidade olho no olho com Jesus, vai olhar diferente para as pessoas. Tem uma santa chamada Santa Benedita da Cruz, Edith Stein, uma carmelita. Ela não gostava de ver as irmãs maltratando umas às outras, porque para ela, aquela outra irmã era tão preciosa, que Jesus deu o sangue dela por ela. Se Jesus deu o sangue dele, Deus Todo-Poderoso, para aquela pessoa, ela é muito preciosa. Quem sou eu para desmerecer aquela pessoa? De não querer amá-la, de não querer perdoá-la, de não querer abraçá-la, de desfazer de um ser humano. Se um ser humano valeu o sangue de Jesus, é porque é muito precioso. E se eu estou desfazendo da pessoa, eu estou desfazendo do sangue do que Jesus fez por ela. Para a gente entender o valor que nós temos para Deus. Não só eu, mas a pessoa que está do meu lado também. Então, quando Jesus entra nessas questões em que os fariseus queriam colocar a lei, as regras acima do ser humano, Jesus coloca, fala, eu sei, são ótimas as regras e as leis, mas se não te faz amar o próximo, tem alguma coisa errada. É isso. A eternidade, meus irmãos, é duas coisas. É estar em comunhão plena com Deus e estar amando o outro. O céu é feito de Deus e de pessoas. Se eu não me apaixono por Deus, se eu não amo as pessoas, o céu nunca vai existir para nós. Nunca vai existir. O céu não vai ter outras coisas a não ser Deus e os irmãos. Então, se a gente não consegue fazer isso, como que eu sei que eu estou caminhando para o céu? Se eu estou amando muito a Deus, eu estou amando o teu próximo. Então, eu estou na direção de Deus, do céu. Ah, mas eu estou amando muito a Deus, não consigo amar as pessoas? Não está errado, alguma coisa está esquisita, não está certo. Então é isso que a gente tem que sempre estar pensando, refletindo, meditando a palavra de Deus, buscando a orientação da igreja, para a gente poder crescer na santidade, que é crescer no amor. E crescer e aproveitar-se das coisas que Deus nos deixou, não para ser um peso, um fardo, mas para ser uma libertação que me faz me libertar de mim mesmo, né, para que eu possa amar mais o próximo. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.